Palavra para vocês nessa manhã, uma reflexão. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Ruth. Eu já falei aqui sobre Ruth. Nós conhecemos a fidelidade do Senhor através da vida de Ruth. Nós conhecemos a história de Ruth através desse livro que tem o seu nome. Mas hoje eu não queria falar de Ruth. Hoje eu queria falar de Noemi. Então eu queria que você abrisse em Ruth 1. Vamos ler o verso 19 e 20. Depois nós vamos para o 4 e vamos ler o verso 14. Vou ser bem rapidinha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluias, Pai. Que o Teu Espírito nos conduza, Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ruth 1, 19 diz assim: Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. No 4, verso 14. 4:14. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Como eu falei, o livro de Ruth é um livro muito conhecido. Eu já falei algumas vezes aqui sobre Ruth, sobre a fidelidade do Senhor, sobre o amor do Senhor para com Noemi e a sua família através da vida de Ruth. Deixou seus deuses, deixou a sua terra e resolveu seguir ao Senhor, resolveu se dedicar ao Senhor. Há uma família que ela tomou, não era dela, mas que ela tomou de coração e resolveu ser fiel. A sua sogra resolveu ser fiel ao seu marido, que já não era mais vivo, mas ela resolveu honrar o seu marido mesmo em morte. E com isso ela seguiu a sua sogra, foi para a terra de Belém. Só que esse livro tem o nome de Ruth, mas esse livro conta a história de uma família. Esse livro conta a história da família de Noemi. Ruth entrou na família de Noemi. Só que esse livro conta a história de Noemi. Conta a história da família de Noemi. A gente sabe que houve fome na terra de Belém. Houve fome em Israel. Houve escassez nessa terra. E eu meditando ontem um pouco nessa palavra, eu comecei a entrar um pouco na história de Noemi. Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo, mas eu tenho fé que vocês vão entender. Eu comecei a entrar na história de Noemi e eu fiquei imaginando Noemi na cidade de Belém, jovem, se engraçou, né? Pode-se dizer assim, com Elimeleque, noivaram, casaram. E eu fico imaginando aquela vizinhança toda feliz, alegre, contente com o casamento de Noemi, de Elimeleque. Eu fico imaginando aquela terra farta. Eu fico imaginando aquele povo cheio de bem, cheio de alimento, alegres. E eu imagino que depois de Noemi, casada, passaram-se algum tempo, e eu imagino Noemi começando a ficar enjoada, eu imagino Noemi começando a crescer um pouco a barriga, e eu imagino seu esposo dizendo: mulher, o que é que está acontecendo? Tem alguma coisa de errado? E aí nasce o primeiro filho, Malom, Roquilion. E aí a alegria, a vizinhança, contente com aquela alegria da sua irmã, da sua amiga, Noemi, nasce o primeiro filho. E eu imagino fartura na casa de Noemi, eu imagino a casa de Noemi alegre, eu imagino a casa de Noemi feliz, porque onde há um filho, há alegria, né? Onde há uma criança, você pode ter certeza, tem bagunça, mas também tem alegria. E eu fiquei imaginando ontem, pela madrugada, eu fiquei imaginando essa cena. Eu resolvi realmente entrar na história de Noemi. E aí passa-se o tempo, o menino começa a crescer.
E aí Noemi começa a ter os mesmos sintomas novamente. E aí Noemi já caiu a ficha, né? Eu já senti isso antes. Outro menino, Quilion, os 2 filhos de Noemi e de Elimeleque, Malom e Quilion. E aí a mesma cena, as amigas, a gente sabe que quando alguém está grávida, as amigas se juntam logo. Aqui, essa época teve um monte de meninos aí nascendo. E a gente sabe que uma se junta para uma coisa, outra se junta para outra. Uma dá um docinho, outra dá uma coisa. Vamos fazer um chá de fralda. Ou seja, alegria, felicidade, fartura. Mesmo que uma não tenha, a outra tem, ajuda. E eu imagino a cena daquela casa. Malom, Quilion, crescendo, saudáveis na presença do Senhor. A família bem-sucedida, a família farta, só felicidade. Mas um dia, houve seca, houve escassez na terra de Israel. Houve escassez na casa do pão, na casa do alimento. A Bíblia diz que Belém significa casa do alimento, casa do pão. Aí eu fiquei imaginando a casa do pão faltando pão. Eu fiquei imaginando a casa do alimento faltando alimento. E o desespero de Noemi. O desespero de Elimeleque. O desespero daquela família que estava acostumada a ser feliz, que estava acostumada a ter fartura, que estava acostumada a ser próspera, que estava acostumada a ser alegre no Senhor. E do nada recebe a notícia, escassez. Recebe a notícia, tristeza. Ei, talvez você chegou aqui com um diagnóstico. Talvez você chegou aqui com uma notícia mal. Talvez você estava acostumada com a fartura. Talvez você estava acostumada com a sua saúde perfeita. Mas talvez o médico lhe disse: ei, é seca. Ei, é escassez. Ei, acabou. O Senhor está te dizendo nessa manhã: não se desespere. Aleluia. Aleluia. Não se desespere. Noemi se desesperou. Elimeleque se desesperaram. E aí eu fiquei me perguntando: Senhor, imagine. Ele era o pai da casa, ele era o homem de família. A gente sabe que naquela época o homem ele era o provedor, como hoje também. Só que nós sabemos a cultura daquela época, que era uma cultura mais rígida, mais rigorosa. E eu fico imaginando Elimeleque dizendo: arruma as coisas. Arruma as coisas porque nós vamos partir. Nós vamos sair da casa do pão e nós vamos para Moabe. E aí eu fiquei pensando. Noemi era mulher. Noemi era sábia. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a casa. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, por que Noemi não falou assim: marido? Claro, o homem tinha todo o poder, era ele que mandava, era ele que dizia. Mas nós temos o nosso jeitinho. Nós sabemos como agradar os nossos maridos, não é verdade? Nós sabemos. Mulher tem esse jeitinho que, né? Por mais que a gente não consiga convencer diretamente, a gente tem os nossos meios. A gente começa a falar mais manso, a gente começa a fazer uma comidinha mais gostosa. A gente sabe agradar. E eu fiquei me perguntando por que Noemi não falou: vamos esperar mais um pouco. Quem sabe amanhã? Não se precipite. Não tome decisões desesperadas. E aí é onde eu pensando, né? Me veio essa palavra. O desespero nos faz tomar decisões precipitadas. O desespero segue a nossa visão, tanto física quanto espiritual. O desespero faz a gente tomar atitudes que a gente jamais faria na vida. Quem nunca, no momento de raiva, no momento de briga, não falou, não aconteceu, não disse. E quando passou um dia, 2 dias ou até algumas horas, não botou a mão na cabeça e não pensou: o que foi que eu fiz? Não é verdade? Não pensou: meu Deus, eu não acredito que eu falei aquilo. Meu Deus, eu não acredito que eu tive coragem de dizer aquelas palavras. Meu Deus, como eu ofendi, como eu magoei, como eu machuquei. Por quê? O desespero nos faz tomar decisões precipitadas. Quantas das vezes, eu não sei se aqui tem comerciante,
Mas quantas das vezes você já investiu no desespero? Quantas das vezes você já foi com tudo e você disse, não, agora vai dar certo. Agora eu vou conseguir. A onda do momento é essa. E você foi. E você quebrou a cara. Por quê? O desespero nos faz tomar decisões precipitadas. E eu fiquei imaginando por que Noemi não foi para o joelho. Imaginando, tá, gente? Não tem nada disso na Bíblia. Só o que a gente leu. Eu só estou incrementando. E eu fiquei imaginando por que Noemi não foi para o joelho. Por que Noemi não falou com Deus. Por que Noemi não disse, não, marido, vamos esperar mais um pouco. Ainda há solução. A gente viveu aqui. A gente cresceu aqui. Nossos filhos foram prósperos aqui. Nossa família foi abençoada aqui. Vamos esperar mais um pouco. Mas o desespero nos faz tomar decisões precipitadas. E eu imagino eles indo embora, saindo e indo para Moabe. Eu imagino a cara de Noemi, vindo a casa, vendo os filhos, vendo o lugar que ela viveu a vida inteira, o lugar que ela foi abençoada, vendo as suas amigas se despedindo. Eu imagino o desespero de Noemi. E eles foram para Moabe atrás de pão. Eles foram para Moabe atrás de alimento. E a história a gente sabe. Eles foram, assim que chegaram em Moabe, Elimeleque morreu. Malom, só que a Bíblia vai dizer que eles decidiram ir para Moabe por um pouco tempo. No capítulo 1, logo no iniciozinho fala, é na Bíblia que James, se eu não me engano, fala, por um pouco tempo. Ou seja, era só para esperar a poeira baixar. Era só para esperar a crise ir embora. Era só para esperar as coisas se resolverem. Só que chegou lá. Elimeleque morreu. Noemi ficou com seus filhos. E automaticamente também eu pensei, se fosse eu pegava meus meninos e voltava para minha casa, para minha família, para as pessoas próximas. Só que o desespero não deixa a gente raciocinar. O desespero não deixa a gente pensar direito. O desespero cega nossos olhos, tanto físicos como espirituais. E aí, Noemi fica. Depois que Noemi fica, passa-se um tempo, os meninos casam com Orfa e Ruth. Os meninos se casam, só que vêm a falecer também, os dois meninos, Malom e Quilion. Os filhos morrem. E aí, a Bíblia fala que ficaram 10 anos. Eles ficaram 10 anos. Que pouco tempo é esse 10 anos, gente? 10 anos, será que a mente de Noemi não despertou? Será que a mente de Noemi não pensou em nenhum momento? 10 anos? Que seca é essa? Que crise é essa? Será que lá não já tem pão? Será que lá não já tem provisão? Será que a providência não já chegou em Belém? Era a casa do pão. Era a casa do pão. E então, morre. E aí, eu imagino o desespero geral na vida de Noemi. A cultura daquela época prezava. Noemi não tinha mais marido, não tinha mais os 2 filhos, era viúva. Não tinha mais como ela prosseguir com a sua descendência. E ali eu imagino que Noemi chegou ao fundo do poço. Eu imagino que Noemi falou, agora acabou. Não dá mais, não tem mais como. A minha esperança se foi. Meu marido morreu. Tudo bem, ainda tinha os 2 meninos que podiam dar descendência. Mas os meninos morreram também. E Noemi já era velha. Então Noemi resolveu voltar. Noemi se lembrou. Ela ouviu falar que havia pão. Que Deus tinha visitado o seu povo e tinha abençoado novamente o teu povo. E ela resolveu voltar. Ela resolveu voltar. E eu fiquei pensando, né? Por que Noemi não voltou antes? Por que Noemi não resolveu ficar mais um pouquinho antes de ter partido? Por que ela não voltou antes? Na escassez a gente tem que aprender a improvisar.
no tempo de dor, no tempo de seca. Talvez você não esteja 100%. Talvez você não esteja nem 50%. Talvez aquela bateriazinha já está vermelha, dizendo, tem que carregar. 1%, chega, já deu. Mas eu quero te dizer, não desista. Não desanime. Não desanime. Improvise. Sabe? Aí eu fiquei imaginando, acabou o pão na padaria. Eu trouxe pra mim, né? Quando acaba o pão, meu cachorro quente está lá. Tô fazendo cachorro quente, lembrei, meu Deus, o pão. Manda o marido ir comprar o pão. Chega lá na padaria, não tem o pão fresquinho. Eu já fiz isso. O que é que o marido faz? Não tem o pão da hora, vou comprar o pão de saco. Quem nunca comeu aquele pão de saco? O pão de hot dog de saco. O pão fresquinho é uma delícia, gente. O pão fresquinho é maravilhoso. Você com seu hot dog pronto, esperando só o pão para comer. Não tem o pão fresco, o que é que você faz? Pega o pão de saco. Improvisa. Improvisa. Então, uma primeira lição para essa manhã. No tempo de escassez, aprenda a improvisar. No tempo de escassez, não deixe o desespero tomar conta de você. No tempo de escassez, não tome decisões precipitadas. No tempo de escassez, não deixe o inimigo cegar a sua visão física. Não deixe o inimigo cegar a sua visão espiritual. Não está 100%, improvisa. Não está 50%, continua improvisando. Não tem pão fresco, coma o pão de saco. Mas pelo amor de Deus, não desista. Improvisa, porque vai dar certo. Aleluias, aleluias, aleluias. Ela voltou, Noemi voltou. A gente sabe que Ruth foi com ela, órfã não. É outro contexto, outra palavra que eu já até falei aqui. Mas Noemi voltou com Ruth. Noemi ouviu que tinha pão. Tem pão, eu vou voltar. Ela voltou atrás do pão. Só que quando Noemi chega, Ruth resolve ir ao campo. Pegar, colher espigas, colher alguns grãos. Ela era viúva. E naquela época as viúvas poderiam colher do que caísse do cesto, do que sobrasse do cesto. As pessoas colhiam, carregavam o seu cesto e ia caminhando. O que caía, o que sobrava do cesto, as viúvas poderiam colher, catar e levar a provisão para casa. Ruth vai. Quando Ruth chega nesse campo, ela entra no campo de Boaz. Ela se encontra com Boaz, a gente já sabe essa história toda. E quando ela se encontra com Boaz, Boaz resolve se agradar dela, resolve abençoar. Só que aqui também outra coisa me chamou a atenção. Naquela época, acho que em Levítico, tinha a lei do levirato. Não é isso, pastor? Tinha a lei do levirato. E a lei do levirato, o que é que acontecia? Morreu Malom, né? Morreu Malom. Quem ficava com a esposa de Malom era Quilion, para dar descendência à família. Só que a gente sabe que morreu Malom e Quilion. Só que havia, aí é onde eu entro, havia esperança para a árvore que se foi cortada. Noemi, ela estava dizendo, acabou. Morreu Malom, morreu Quilion. Agora não tem mais jeito. Porque se pelo menos eu tivesse um, ou se pelo menos eu tivesse outro. Mas eu não tenho mais nenhum dos dois. Eu não tenho mais nada. As minhas esperanças se acabaram. Só que é o que eu falei no início. O desespero te cega. O desespero não faz você enxergar a saída. Ela não enxergou. Quando ela vai... Aí Ruth foi até o campo. Quando Ruth voltou, Ruth falou: encontrei Boaz, um moço bom, deixou eu colher. Aí é que Noemi veio se lembrar. Aí é que Noemi veio cair a ficha. Lá em Jó diz: há esperança para a árvore que se foi cortada. Mesmo que ela tenha sido cortada, se ela estiver perto das águas, ela vai florescer novamente. Mesmo se ela foi cortada, a água do Espírito vai fluir novamente e vai dar vida, vai gerar fruto, vai prosperar. Ei, o inimigo ele não vai te paralisar.
estava na retaguarda. Você estava na defesa. Mas agora chegou a hora de atacar. Quando você está na defesa, quem vem de fora, ele já vem preparado. Você está em casa. Quando você está em sua casa, você não está armado. Você não está preparado para o que pode acontecer, não é isso? Você está em sua casa, você está tranquilo. Você se sente em paz. Você diz, não, eu estou em casa, eu estou em paz. Está tudo bem, nada de mal vai acontecer. Só que o ladrão que vem de fora, ele já vem arquitetado. Ele já vem bem preparado. Ele já vem pronto. Ele diz, eu vou atacar. Ela está despreparada. Ela está na retaguarda. Ele está na defesa. Ele não vai atacar agora não. Está tudo bonitinho. Está tudo bem. Oh, a família está estabilizada. Oh, o trabalho está estabilizado. Agora é a hora de atacar. Agora é a hora de agir. E você que estava na defesa foi atingido. Você que estava na defesa está dizendo, não tem mais jeito. Acabou. Eu quero te dizer, há esperança para a árvore que se foi cortada. O inimigo, ele é astuto. Ele não é inteligente, ele não tem a sabedoria do Espírito. Ele ataca, mas o Senhor vem com contra-ataque. Ele acata, mas o Senhor é quem dá a última palavra. Ele ataca, mas a salvação vem do Senhor. A provisão vem do Senhor. A alegria vem do Senhor. A esperança. A esperança, Fabiana. A esperança para a nossa casa. A esperança para a nossa família. A esperança para o nosso emprego. A esperança onde o inimigo diz que não tem mais jeito. A esperança. Enquanto a vida, há esperança. A esperança. A árvore foi cortada. Não arrancaram a sua raiz. A árvore foi cortada, mas ela estava fincada na rocha. Talvez visivelmente não estava formosa. Talvez visivelmente não estava com os frutos cheios. Talvez visivelmente não estava robusta. Mas ela estava fincada na rocha. Ora mandarai tu que a mandarai achai. Ela estava fincada na rocha. Ramandarai tu que a mandarai achai. A árvore que está fincada na rocha, ela não vai desistir. Ela vai perseverar até o fim. E a palavra do Senhor vai dizer que a glória da segunda casa, ela será infinitamente melhor do que a primeira. A glória da segunda casa, ela será melhor do que a primeira. Ora mandarai xandarai sai. Noemi saiu desesperada. Noemi saiu com a visão espiritual fechada. Ela tomou decisões precipitadas, mas ela voltou. O interessante é que ela só se lembrou do remidor quando ela voltou. Ela só se lembrou que havia uma saída quando ela voltou. Ela só se lembrou que ainda tinha uma oportunidade quando ela voltou. Ela ficou mais de 10 anos. A palavra diz que foram 10 anos depois que o marido morreu. Então foram mais de 10 anos sem se lembrar. Sem se lembrar, será? Não tem nada lá. Nem um pãozinho. Aí eu fiquei pensando, as amigas de Noemi. As amigas de Noemi na hora da festa estavam lá. No dia do aniversário do menino, gente. Ia porque ela não improvisou. O que é que você tem aí? Não força aí não. O que é que você tem? Tem pão? Não, eu tenho fermento. Eu tenho azeite. Bora juntar aqui. Bora fazer um negocinho. Bora improvisar. Eu não tenho pão, mas eu tenho azeite. Você tem a farinha. Vamos nos juntar aqui. Vamos dar as mãos. Mas o desespero cegou.
O desespero deixou Noemi precipitada. Meus filhos, meus meninos. Quem vai cuidar? Que vai ser desses meninos? Ter minha vida por eles. E agora? Então ela foi. Noemi foi. Saiu desesperada. Voltou amargurada. Como ela mesma falou. Quando as amigas viram. Não é ela, Noemi? Ela disse não. Não sou mais Noemi. Não sou mais doce. Não sou mais agradável. Me chame de Mara. Amarga. As frustrações. As decepções. As tristezas da vida. A mágoa. As coisas do passado. O negócio tudo, gente. Isso acaba com a gente. Isso destrói a gente por dentro.